Luiz Cláudio Vieira de Andrade, ou simplesmente Claudinho, filho de Joel Andrade e de Vanil de Andrade de Vieira, a professora Nildinha. O jovem Claudinho nasceu com um dom especial para jogar futebol. Claudinho, com 14 anos, já fazia parte da seleção de Campo Formoso. E ele fez parte de um jogo interessantíssimo entre Campo Formoso e a equipe de Saúde. Primeiro jogo em Saúde, a equipe de Campo Formoso perdeu. E no jogo de volta aqui no estádio da Esplanada, no campo da Esplanada, houve uma cena interessante, que Claudinho estava no banco daquele timaço, que era o time de Campo Formoso, e a equipe de Saúde melhor ainda. A Saúde tinha um time extraordinário. Tônio Aristide, saudoso, morreu há pouco tempo, pai do professor Eugênio, ou do D, como a gente conhece. Naquela tarde, o Tônio Aristide falou para qualquer pessoa que se Claudinho entrasse naquele jogo, faria um gol. O jovem Claudinho, ele apostava no jovem Claudinho. E o Zé Renato, que era o treinador, podemos dizer assim, do time, resolveu botar o Claudinho. E o jogo estava 1-0 para a Saúde. Claudinho entrou no jogo e cumpriu, fez o gol. Fez o gol de empate da seleção de Campo Formoso. E aí o time de Saúde fez o segundo gol. Mas o Claudinho estava tão eufórico que na mente dele o jogo tinha sido 1-1. E aí ele foi para casa com muita empolgação, muita alegria, coisa de um jovem, não é nem jovem, está pré-adolescente, chegando na juventude com 14 anos e jogar na seleção. Ele queria contar em sua casa, para sua família. Sempre foi um cara família e queria contar para sua família o feito de ter feito um gol na seleção de Campo Formoso. E aí ele conta a sua família. E à noite ele vai para a igreja. Naquela época, os jovens de Campo Formoso eram muito ligados à igreja. E a igreja em Campo Formoso, a igreja católica, tinha um papel fundamental na criação dos jovens. E por quê? Porque a igreja católica foi quem fez o primeiro campo, lá onde hoje é o espaço da Escola Polivalente, foi quem fez o primeiro campo aqui em Campo Formoso. E também a UJA, junto com o cinema, a UJA, que era a quadra onde foi revelado grandes nomes do futebol campo-formosense. Então, assim, era muito importante o papel da igreja na criação desses jovens. E eles estavam na igreja, e aí os amigos, os colegas de seleção falaram para ele que o jogo foi 2-1. E ele disse: não, rapaz, foi 1-1. Ele disse: não, quando você entrou já estava 1-0. E aí, para ele, tudo bem, mas não tirou a empolgação de ter. Seu primeiro gol ficou marcado, inesquecível. Como seria para qualquer jovem, né? Qualquer um. E Claudinho continuou em Campo Formoso, estudando e jogando futebol. E quando ele completa, naquela época, a 8ª série, que é o ensino fundamental, Claudinho vai para Salvador para fazer a matrícula, para concluir o ensino médio no fim de 1975, mais ou menos no meado de novembro, fim de novembro para início de dezembro, fazer a matrícula para estudar. E ele tem um tio, o Bebeto, que morava em Salvador, e estava junto com ele, e sabia nas notícias de Campo Formoso que ele era um bom jogador, que tinha um futuro. E o Bebeto acendeu aquela centelhazinha no jovem. Já era torcedor do Bahia fanático, o Bebeto. Por que você não faz um teste no Bahia? E o Claudinho não pensou 2 vezes. Tio, eu vou fazer sim. E aí o Claudinho foi 3 vezes. No terceiro teste o Claudinho foi aprovado. No terceiro treino o Claudinho foi aprovado no Esporte Clube Bahia final de 1975. Em 76, Claudinho
jogando, já treinando no Esporte Clube Bahia, nos júniores do Esporte Clube Bahia. Aí o Agnaldo Borges, um empresário aqui de Campo Formoso, resolve, o Agnaldo Borges, ele trazia muitos cantores aqui para o Cine e também muitos cantores para Carnaíba. Então trazia nomes como Gerard Adriano, Agnaldo Timóteo, trouxe muitos nomes de peso. E aí ele resolveu fazer o jogo Júniores do Bahia contra o combinado de Esmeralda e Internacional. E nesse combinado, era um combinado, dois times de peso da Serra da Carnaíba. E o Bahia veio jogar, e por coincidência, a estreia de Claudinho na sua região. Não exatamente em sua cidade, mas em sua região. E Campo Formoso foi em peso assistir esse jogo. E assim, lotou, né? Lotou o campo da Esplanada, o campo da Serra da Carnaíba. E Claudinho lembra muito de uma jogada que ficou na memória marcada, quando o saudoso Timba, irmão do saudoso também Raposa, dá um chapéu em Claudinho. E aí a torcida da Carnaíba vem ao delírio. Mas na mesma jogada o Claudinho toma a bola e devolve o chapéu no Timba. Aí a Campo Formoso levanta, né? Então assim, essa jogada ficou marcada. E o Timba, Claudinho jogando pelo Júnior do Bahia, e o Timba tinha uma proposta do Esporte Clube Recife. Dizem que eu não ouvi jogar, que era um craque por excelência. Morreu jovem, faleceu jovem, mas tinha uma proposta do Esporte Clube Recife, já naquela época, para jogar pelo Esporte Clube Recife. E aí, Claudinho continua e se torna campeão em 1976 pelo Bahia. No fim de 76, Claudinho vem para Campo Formoso para passar as férias do mês de dezembro. E aí tem um amistoso, que naquela época era característico de ter em Campo Formoso. Casado como solteiro, ou rua de cima contra a rua de baixo. E Claudinho jogou no time dos solteiros. Claudinho jogou no time dos solteiros e fez 2 gols. O time dos solteiros ganhou de 3-2 do time dos casados. E no time dos casados tinha uma peça interessante. Um campo formosense ilustre que chama-se Djalma Cavalcante. Djalma Cavalcante, preparador do Vasco da Gama. E aí o Djalma Cavalcante viu aquela preciosidade que era o Claudinho e se encantou. E à noite foi para a casa do Claudinho para um jantar, pedir formalmente à família para liberar o Claudinho para jogar no Vasco da Gama. E aí o pai dele, o Joel Andrade, o Joel bancou, disse, não, ele vai sim. Ele vai, pode contar que ele vai. E aí Djalma Cavalcante volta para o Vasco, vai vir o telegrama, quando o telegrama chegar para você ir. Claudinho ficou em Campo Formoso esperando. E naquele ano de 77, teve a inauguração do estádio José Amilcar, atual Pedro Amorim. E aí, um combinado a partida principal era o Clube do Bahia, com o Esporte Clube Bahia contra a seleção de Senhor do Bonfim. E nos júniores era Campo Formoso contra Senhor do Bonfim. E Claudinho jogou por Campo Formoso e fez um gol ainda, fez um gol de falta. E aí encontrou os amigos da equipe do Bahia e eles perguntaram, você não vai se apresentar não? Aí ele, com muita ingenuidade da idade, ele disse, eu já estou no Vasco, eu vou para o Vasco. Bom, ele voltou e ficou aguardando o telegrama do Djalma Cavalcante. E algumas pessoas aqui em Campo Formoso, alguns amigos, começaram a botar na cabeça dele que o tempo passou, né, que Djalma Cavalcante não mandaria, que o Vasco não levaria, que era um sonho e tal. Porque realmente naquela época era uma coisa fora do comum. E aí ele começou, até o próprio Claudinho começou a acreditar que não daria certo essa questão do telegrama, mas ele continuou aguardando o telegrama do Vasco da Gama para se dirigir para a equipe do Vasco da Gama.
E aí a gente continua essa história. Opa, tô aqui no final do vídeo para falar que o vídeo ficou muito grande e brevemente sairá a segunda parte. Valeu!